Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas. Geografia 2, livro 3, aulas 11 e 12. A gente vai falar sobre a divisão política e regional do Brasil e também sobre os complexos geoeconômicos, que é um dos tipos das regionalizações, das divisões que a gente tem do Brasil. Tudo bem? Vamos lá então. Definindo alguns conceitos antes de entrar, né, nas definições regionais e políticas, a gente precisa definir o que é território. Território é o espaço geográfico apropriado e delimitado por uma relação de soberania e poder. Ou seja, o Estado brasileiro, por exemplo, tem o seu território, que é o território brasileiro, as fronteiras do Brasil, aí o mapinha. Ele pode ou não possuir fronteiras fixas, né? Por exemplo, existe um território do Estado Islâmico, um território dos curdos, que não tem uma fronteira fixa, mas é um território, tudo bem? Ele é demilitado, mas não tem uma fronteira fixa. A gente também tem que falar de nação, ou de Estado, no caso, né? Estado, que é o conjunto das instituições públicas que administram um território. O Estado brasileiro, por exemplo, tem as suas instituições, o seu judiciário, o seu executivo, o seu legislativo, e esse Estado, essas instituições exercem soberania, exercem poder sobre um território, que é o território brasileiro. Tá bom? E aí, por último, a nação. A nação é uma união de um mesmo povo ou uma mesma sociedade com uma mesma cultura, uma mesma língua, o mesmo sentimento de pertencimento entre si. Então, um Estado tem, por exemplo, a sua nação e exerce poder sobre um território. Tudo bem? Nem toda nação tem um Estado, e nem toda nação tem um território, mas todo Estado exerce poder sobre um território e toda nação está dentro de um Estado. É meio confuso, eu sei, mas são conceitos diferentes, importantes para a gente definir e continuar com a nossa aula. Vamos falar de três momentos da formação do Estado brasileiro a partir das reflexões do professor Milton Santos. A gente tem um primeiro momento que é o meio natural. O meio natural é aquele estágio antes da chegada dos portugueses, antes da chegada dos europeus, onde os povos nativos, né, os indígenas, viviam aqui em harmonia com a natureza. Esse meio natural é quando a natureza ainda determina a ação humana. É claro que os indígenas já tinham algumas ferramentas, já utilizavam fogo, já utilizavam arcos, flechas, mas era totalmente um tempo natural, era a natureza que dizia, né, quando o índio ia caçar, quando o índio ia colher, quando o índio ia dormir. Então é o meio natural ainda, né, dominando a ação humana. Esse é o meio natural antes da chegada dos europeus no Brasil. A gente tem um segundo meio que é o meio técnico. Aí sim, com a chegada dos portugueses no Brasil, a gente vai ter a entrada de novas técnicas, por exemplo, a exploração do pau-brasil, a plantação da cana-de-açúcar, os engenhos de cana já eram um tipo de técnica. Posteriormente, a gente vai ter a Revolução Industrial na Europa, com algumas coisas chegando ao Brasil já na República Velha. A gente também vai ter no Brasil o que a gente chama de arquipélagos regionais, ou seja, as regiões do Brasil elas tinham determinadas atividades econômicas que não se conversavam, eram ilhas no território nacional que não tinham integração, que não se conversavam. Esses são os arquipélagos regionais, a exemplo da cana do Nordeste, né, da borracha na região norte, da mineração na região sudeste, dos tropeiros na região sul, do café aqui também na região sudeste. Então a gente tem arquipélagos regionais que não se conversavam, não tinham integração. Esse é o meio técnico. E aí o terceiro momento é o meio técnico científico informacional a partir da segunda metade do século XX, que é quando entra a tecnologia, entra as ferramentas de informação, as ferramentas de telecomunicação, a gente vai ter aqui a financiarização da economia essa capitalista, a entrada da globalização no comércio internacional, né, o encolhimento do mundo, a proximidade das fronteiras, a proximidade das nações, a proximidade das sociedades, a partir da entrada do meio técnico, científico e informacional. Tudo bem? Isso também é caracterizado no processo de formação do território brasileiro. A gente então vai passar por algumas mudanças do território de acordo, né, com as técnicas empregadas. Então, em 1940, a gente tem essa primeira regionalização do território,
A gente pode ver aí, por exemplo, o estado do Mato Grosso era um só, não existia Mato Grosso do Sul. O estado de Goiás também era junto com o estado de Tocantins, que a gente tem hoje. Alguns estados não eram constituídos ainda como o território do Acre. O Acre não era um estado, era um território. Então a gente tem algumas diferenças do que a gente vê hoje. O estado de Minas, por exemplo, era da região centro, não existia a região sudeste, era só a região sul, com São Paulo, Rio de Janeiro. O Distrito Federal nessa época ainda era o Rio de Janeiro. Tá? Nessa outra classificação aqui, a gente já em 1950, a gente já tem o território do Guaporé, que é onde fica Rondônia, o território do Amapá e do Rio Branco, aqui em cima Roraima e Amapá, né? Aqui a gente já tem o estado de Minas indo para a região leste, a região centro já passa a ser centro-oeste, né? Então a gente tem todas essas outras mudanças aí do território brasileiro. Maranhão e Piauí passam a fazer parte da região Nordeste, Minas e Rio de Janeiro fazem parte da região Leste e o estado do Guaporé é criado. Mais alguns mapas de regionalização do território brasileiro. Em 1970, a gente tem a criação do estado do Acre, a criação do território de Rondônia, Bahia e Sergipe passam a fazer parte do Nordeste, e em 1990, né, basicamente, a nossa Constituição do Estado hoje, basicamente não, a Constituição do território brasileiro hoje, o estado de Rondônia é criado, assim como o Centro-Oeste, né, o Mato Grosso é desmembrado em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o Distrito Federal, né, já em Brasília, o estado de Roraima e Amapá, que antes eram territórios, né, e aí o Goiás também vai ser dividido, fica Goiás ao sul e Tocantins ao norte, além, né, da região sudeste, com os estados de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E aí a gente vai falar agora das 3 regionalizações que existem do território brasileiro. A mais comum, que a gente mais usa e a gente vê mais nos livros de geografia, é a divisão político-administrativa do IBGE da década de 70, que são as 5 grandes regiões do Brasil: região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Essa regionalização, ela tem as 5 regiões, ela respeita os limites políticos, ou seja, as fronteiras dos estados, e ela vai agrupar as regiões, na verdade, com alguns aspectos: aspectos físicos, aspectos econômicos, aspectos populacionais e aspectos sociais. Então, não é um único aspecto que pega essa regionalização, mas são vários aspectos que os cientistas, os geógrafos do IBGE usaram para regionalizar o território brasileiro, divisão política administrativa do IBGE da década de 70. A gente tem uma outra regionalização, que é a regionalização dos complexos geoeconômicos. Essa é muito importante, do professor Pedro Pinchas Geiger. Ele vai dividir o território brasileiro em 3 grandes regiões: a região Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Sul, que engloba um pouco do Centro-Oeste, um pouco do Sudeste, um pouco do Sul. Essa regionalização, como o nome diz, ela usa um único fator, que é o fator econômico, ou seja, ela vai dividir o território em atividades econômicas, e a região Centro-Sul, né, que pega essas 3 regiões antes da divisão administrativa do IBGE. Essa divisão também ela não respeita os limites dos estados. Está vendo aqui, ó, o Mato Grosso, que está na região Amazônia, o sul do Mato Grosso está na Centro-Sul, além do que o sul também do Tocantins está na Centro-Sul, e o norte de Minas está no Nordeste, não na Centro-Sul. Então a gente tem essa divisão nas atividades. O Centro-Sul vai ser o núcleo dinâmico da economia, com agricultura, com indústria, com serviços. O Nordeste é um centro de pobreza, basicamente é usado apenas a mão de obra imigrante, e a Amazônia, uma região fracamente povoada, de atividade extrativista e mineradora, ainda que começava a ser incorporada à economia nacional. A terceira regionalização é os 4 Brasis, do professor Milton Santos e da professora Maria Laura Silveira, e essa regionalização, o principal fator regional dela é a distribuição da tecnologia e da informação no território brasileiro. Eles vão dividir o Brasil em 4 grandes regiões: a região Amazônia, a região Nordeste, a região Centro-Oeste e a região concentrada, que engloba a região Sudeste e a região Sul. A região concentrada é a região mais dinâmica, é a região que vai concentrar, né, a tecnologia e a informação do território brasileiro. É a região que tem mais indústrias, é a região que tem a maior economia, é a região que tem mais tecnologia, tá bom? A gente vai falar de algumas regiões, né, de algumas características dessas regiões
a partir da classificação do professor Pedro Pinchas Geiger dos complexos geoeconômicos. A região amazônica, então, ela ocupa 61% do território nacional, inclusive estados fora da região norte, como a questão do Mato Grosso, o estado do Maranhão. A gente tem essa divisão de Amazônia Legal, que é a Amazônia brasileira dentro do território nacional, e a Amazônia Internacional, que engloba os outros países da América do Sul, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Suriname, Guiana, né? Suriname, Guiana e a Guiana Francesa. Tudo bem? Então a gente tem essa caracterização da Amazônia Legal e da Amazônia Internacional. População, a gente vai ter que a região amazônica, a região Amazônia, ela tem baixa densidade populacional, é um grande vazio demográfico, é a região que tem menos população no Brasil, né? E é também a região que vai ter o maior número de população indígena, de povos indígenas, sendo 51% de toda a população da região norte basicamente constituída de jovens. Né? A ocupação da região norte ela se deu a partir ali do século XIX, século XX, com o extrativismo do látex, das seringueiras, né, do ciclo da borracha na região norte do Brasil, e esse ciclo ele vai desenvolver alguns assentamentos, além do que também na ditadura militar, já na segunda década do século XX, a gente vai ter um outro polo de desenvolvimento, levando ferrovias, levando rodovias, levando a Zona Franca de Manaus para a região, para tentar desenvolver um pouco a região norte, a região amazônica. Além do projeto Grande Carajás, o projeto Grande Carajás relacionado à extração de minério na Serra de Carajás, mas ele não é só a questão da mineração, ele é a questão do transporte, das ferrovias e também dos portos de Maranhão e de Santarém. Existe uma ferrovia que liga Carajás até os portos de Itaqui e de Santarém, no Maranhão e no Pará, respectivamente. Sobre economia e impactos ambientais, a gente tem que o grande problema da região norte é justamente conciliar o fator econômico com o fator dos impactos ambientais. Então, tem que ser uma economia sustentável, um desenvolvimento sustentável. Para isso foi criada a SUDAM, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que tenta organizar, um órgão federal, que tenta organizar o desenvolvimento sustentável na região amazônica. E as principais atividades não poderiam deixar de ser a mineração na Serra dos Carajás, na Serra do Navio, no Amapá, né? Energia hidrelétrica, a gente tem grandes rios na região amazônica, o próprio Rio Amazonas, né? Rio Madeira, Rio Xingu, onde estão instaladas grandes usinas hidrelétricas, né, para geração de energia elétrica, e a Zona Franca de Manaus, que a gente já viu no outro slide, é um grande polo industrial no meio da região norte, no meio da região amazônica. A gente também tem uma urbanização muito ligada às grandes capitais, como é o estado de Manaus, como é o estado de Belém, no Pará, que foram desenvolvidas muito a partir da extração da borracha, do ciclo da borracha no Brasil. A pecuária também vem ganhando força com o avanço da fronteira agrícola, né? A gente tem a pecuária principalmente aqui na região centro-oeste, também na região sudeste, mas cada vez mais essa pecuária vem avançando para dentro da floresta, e aí causando desmatamento, causando conflitos com povos indígenas, conflitos com seringueiros, né, toda a questão do ano passado das queimadas da Amazônia por causa desse avanço da fronteira agrícola, da fronteira agropecuária dentro da floresta amazônica. Falando de Nordeste, agora mudando, né? Aí quando a gente pensa em Nordeste, a gente fala em Nordeste, a gente pensa em seca. Mas o Nordeste ele é bem diversificado, existem várias regiões dentro do Nordeste. Né? O Nordeste tem vários climas, tem vários tipos, várias estruturas econômicas. A realidade é que o Nordeste ele apresenta uma realidade muito contraditória, né? com vários aspectos diferentes. A gente também tem a questão de classe, né? Uma classe mais alta, uma classe mais baixa. A classe política e econômica comanda as relações de poder, comanda a economia, basicamente, do Nordeste, enquanto a classe mais pobre também está periferizada, também está à margem da sociedade. Também, então a gente vai ter no Sudeste o que a gente tem no resto do país, concentração de renda, concentração de terras, e aí no Nordeste um ponto principal ainda que é a questão da seca. Né? Eu sempre falo que no Nordeste não é bem que não tem água, na verdade é onde está a água. A água está nas grandes fazendas dos grandes proprietários, enquanto a população mais pobre tem que caminhar quilômetros para conseguir um balde de água, para conseguir um pouco de água no dia. Tudo bem? Mas falando de Nordeste, a gente tem várias regiões dentro do Nordeste.
a região da Zona da Mata, mais próxima ao litoral, a região do Agreste, entre a Zona da Mata e o sertão, o próprio sertão nordestino, que aí sim é a Caatinga, onde a gente tem a seca, e a região do meio norte, no estado do Maranhão. A Zona da Mata é a região mais dinâmica, é onde estão as principais capitais, é a região litorânea, onde a gente vai ter um impacto industrial importante, um impacto do turismo por causa das praias muito importantes também. A gente vai ter serviços diversificados, comerciais, portuários, médios hospitalares, educacionais, culturais, pontos turísticos, como eu disse, mas também alguns problemas como a falta, né, de saneamento básico, habitações precárias. A gente tem grande periferização, assim como a gente tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas grandes capitais do Nordeste brasileiro. O Agreste, né, que é essa região entre o litoral e o sertão, ali no século XVI, século XVII, XVIII, a gente vai ter a implementação da pecuária para fornecer comida, fornecer couro, fornecer tecido para os engenhos de açúcar. A gente tem não grandes capitais, mas grandes cidades como Campina Grande, Caruaru, Feira de Santana, Vitória da Conquista, que estão ali no Agreste nordestino. O comércio também é bastante diversificado, a gente vai ter a pecuária como principal atividade, pecuária de caprinos, né? As cabras, os bodes são muito comuns nessa região, e atualmente também vem entrando um plantio de frutas, um plantio de gêneros agrícolas como milho, arroz, feijão, muito importante nessa região do Agreste, que ainda é uma região muito úmida, a umidade do oceano ainda chega no Agreste nordestino. Tudo bem? E aí os centros urbanos com um pouco de desenvolvimento industrial, com um pouco de desenvolvimento do comércio e dos serviços. Já quando a gente fala de sertão, a gente fala basicamente na época colonial de pecuária, que também era muito comum para levar comida, para levar couro para os engenhos de açúcar. A gente tem grandes cidades importantes ao redor, como Olinda, Recife, como Salvador está no litoral, mas o estado da Bahia acaba entrando no sertão brasileiro, no sertão nordestino, né? Tem se desenvolvido no sertão uma atividade de fruticultura através das técnicas de irrigação, pegando água dos rios. A gente tem cidades importantes como Petrolina, como Juazeiro, uma grande diversidade de gêneros agrícolas, né? De frutas, uva, manga, melão, abacaxi, mamão. Inclusive, a plantação de uvas no sertão nordestino tem se desenvolvido por causa das técnicas de irrigação. O sertão nordestino tem exportado vinhos para a Europa, vinhos para a América do Sul. Então, a gente tem uma agricultura agroexportadora de pequenos minifúndios. É muito louco falar minifúndios, né? Porque latifúndio seria grandes propriedades, mas pequenos minifúndios, pequenas propriedades voltadas para a exportação. E aí a gente tem a questão da seca, é uma região onde a gente tem esse problema muito prolongado das secas, secas históricas que duram meses, que duram até mesmo anos. Daí a importância do governo federal, do governo estadual de implementar ações que minimizem essa seca, como a questão dos açudes, dos poços artesianos, das cisternas para armazenar a água da chuva. Como eu disse, a questão não é não é que não tem água, o sertão nordestino tem água, o problema é onde está essa água, a água está represada nas mãos dos grandes proprietários rurais. E o meio norte, já no estado do Maranhão, também muito bem diversificado. A gente tem os três ramos, né, da economia, indústria de base, indústrias normais, né, indústrias de beneficiamento de produtos, comércio e serviços, agropecuária, agricultura. Então a gente também tem uma diversificação muito importante no meio norte brasileiro, sem falar que aqui é onde a gente encontra, né, a base militar de Alcântara, de lançamento de foguetes, que a gente acabou de dar de mão beijada para os Estados Unidos ano passado. Aí o governo federal fez um acordo com os Estados Unidos para eles usarem a base militar sem nenhuma troca de tecnologia, nenhuma uma passagem de tecnologia para a gente. A gente também tem a questão que eu falei lá no começo da aula, da estrada de ferro de Carajás, que liga Carajás ao porto de Itaqui, no Maranhão. Então a gente tem um escoamento agrário e extrativista muito importante que passa pelo meio norte nordestino. Falando de Centro-Sul, né, o Centro-Sul é aquela região que concentra as principais atividades.
A gente tem então o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul nessa região, ela tem 2,2 milhões de quilômetros quadrados, é o centro econômico do Brasil, é onde concentra a maior parte da população brasileira. 16 das 22 áreas metropolitanas estão na região Centro-Sul, considerando essas três regiões. A gente tem as grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Brasília, nessa região, nessa regionalização do Brasil. Maior concentração de indústrias, maior rede de cidades, redes de serviços, de comunicações, de transporte, né? Aquela questão da concentração, da informação, da tecnologia está nessa região. A gente tem uma agricultura moderna, tanto, né, no que pega o Centro-Oeste, quanto no que pega o Sudeste, o Sul, também investimentos maciços de empresas transnacionais, multinacionais, concentração urbana e industrial nessas três regiões. Um pouquinho de cada uma. A região Centro-Oeste, a gente tem o grande centro político brasileiro, que é Brasília, criado na década de 50 pelo governo Juscelino Kubitschek. A economia basicamente voltada para a agropecuária, uma agropecuária de exportação, milho, soja, arroz, a carne, também a produção pecuarista é muito forte na região Centro-Oeste, e o modelo é agroexportador, né? O maior exportador de carne bovina do mundo, é o segundo maior exportador de soja e algodão do mundo. E a gente tem os impactos ambientais, a questão da erosão do solo, da compactação do solo que a gente viu na aula de solos, da perda da biodiversidade, das queimadas, dos desmatamentos. O cerrado na região ali do Centro-Oeste foi basicamente todo desmatado. Hoje existem poucas manchas de cerrado natural, original, de mata nativa na região Centro-Oeste do Brasil. Ainda sobre a região Centro-Oeste, a gente também tem uma atividade extrativista importante no estado de Goiás, no Mato Grosso, o maciço do Urucum, que é o principal polo extrativo de manganês no Brasil. No Mato Grosso também a gente tem a questão dos ouros, do diamante, da madeira, do látex, né, de outras atividades extrativistas. E na questão da utilização, né, as indústrias voltadas para o agronegócio, principalmente para a pecuária, que são os frigoríficos, né, de beneficiamento da carne, beneficiamento desses gêneros agrícolas, além de uma ou outra, né, em indústrias mais tecnológicas, como farmacêuticas e montadoras de automóveis. A região Sudeste, 56% do PIB do Brasil, né, então é o principal centro dinâmico nacional. A gente tem a questão da agricultura, a região Sudeste é a maior produtora de cana, a maior produtora de laranja, né, uma das maiores produtoras de carne bovina também, de produtoras de leite, né, de fazendas leiteiras, também recursos minerais ali no quadrilátero ferrífero, que a gente viu na nossa aula de extração mineral, né, de extração mineral no Brasil. A gente tem o quadrilátero ferrífero, extração de ferro, de manganês, mas também de outros minérios, como estanho, chumbo, calcário, cromo, diamante. Também a questão da extração de petróleo nas plataformas litorâneas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Então, a região Sudeste ela é bem dinâmica, ela embarca todos os setores econômicos, indústria, comércio e serviços. E para fechar, a região Sul também é um centro de agricultura moderna, com produção de soja, produção de milho, produção de arroz, principalmente, produção de trigo, a gente só produz trigo na região sul do Brasil. A gente tem uma diferença que a região sul ela é dividida por pequenas propriedades rurais, familiares em sua maior parte, né, diferente do Sudeste, diferente da região sul, né, Sudeste e Centro-Oeste, e a pecuária de gado, de ovelhas, de suínos, né, porcos e também a criação de frangos aviária, muito importante para a região sul do Brasil. A Aurora, por exemplo, né, a grande marca aí de suínos, de frango que a gente tem, é de Santa Catarina, né, da região sul do Brasil, e a Aurora, na verdade, é uma grande cooperativa de pequenas fazendas, pequenas propriedades rurais, né, familiares, que se juntaram e fizeram a cooperativa, que é a Aurora hoje em dia. Tudo bem, pessoal? É isso. Assistam a aula novamente. Ela ficou um pouquinho grande, mas creio que deu para passar tudo. Façam as atividades, lembrando que essa é a penúltima aula, né? Quarta-feira a gente tem a última, e aí as atividades precisam ser entregues até sexta-feira para eu conseguir fechar só até sábado. Semana que vem é só recuperação e depois férias para todo mundo. A gente se vê em agosto, tá bom? Mas ainda tem uma aula essa semana, então fiquem ligados. É isso, muito obrigado, valeu e tchau, tchau.